Olá, moçada do quinto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos lá trabalhar história sobre igualdade de direitos, um assunto tão atual, né? Vamos observar lá. O que nós temos aqui? A página de abertura do nosso capítulo. Ir e vir, religião, igualdade, educação de um lado da balança. Do outro lado da balança, temos aqui as crianças. Olha, a balança está igual. Todo mundo aqui com o mesmo direito, independente das diferenças. Vamos observar lá a continuação do nosso capítulo. Igualdade de direitos, na página 216 do seu livro. Esqueci de falar no comecinho da aula. Neste capítulo, você vai conhecer a luta para a conquista de igualdade de direitos de afro-brasileiros, indígenas e imigrantes europeus. Retomando lá um pouquinho da história do Brasil, quando os portugueses chegaram no nosso país e descobriram quem que já morava aqui? Os índios. E os índios moravam aqui, os portugueses chegaram e quiseram dominar a área deles, certo? Só que nisso, como os portugueses começaram a colonizar o Brasil, eles só consideravam cidadãos, ou seja, aqueles que tinham os direitos preservados, quem fosse português. Então, os indígenas não eram considerados cidadãos porque eles não eram portugueses. A mesma coisa aconteceu com os africanos, quando vieram escravizados, numa situação pior ainda. Os indígenas também foram escravizados, mas os africanos eram trazidos à força lá da África para trabalhar escravizados aqui. Os imigrantes europeus, que quando chegaram aqui para trabalhar, eles não eram escravizados, porém não tinham também os seus direitos de cidadão. Conversa vai. Os direitos civis foram conquistados pelas pessoas ao longo da história. Você conhece? Você sabe quais são os direitos que nós temos? Conversa vem. Os direitos civis estão relacionados à liberdade individual da pessoa e à igualdade de direito perante a lei e a justiça. Para você, o que é igualdade de direito? Por exemplo, todo mundo é obrigado a seguir a mesma religião? Não, cada um pode ter a sua religião, a sua forma de cultuar e por isso deve ser respeitado por isso. Pela cor da pele, eu posso denegrir a imagem de alguém, discriminar alguém por conta da cor da pele? Também não, isso é crime. Eu posso desfazer de uma pessoa porque ela tem um cabelo liso ou cabelo enrolado, o cabelo curto, o cabelo comprido? Também não. Por uma escolha política da pessoa? Também não. Todos nós temos os direitos e deveres também, mas os nossos direitos é baseado no respeito. Eu posso discordar da opinião da pessoa, mas eu não posso desrespeitá-la por isso, ok? Vamos lá falar sobre a questão dos direitos civis. O que quer dizer isso? Nesta unidade, vamos nos aprofundar na questão dos direitos, estudando a história da conquista dos direitos civis no Brasil. Para começar, é importante compreendermos o que são os direitos civis e o que é a igualdade de direitos. Entre os vários direitos civis que os brasileiros possuem, estão a liberdade de se expressar e se manifestar, de se deslocar livremente, ir e vir, de se reunir com quantas pessoas quiser, uma ou uma multidão, de ter privacidade, não tornar pública parte da sua vida, como sua casa, seus amigos e suas atividades particulares, de ter informação verdadeira, que é garantida pela liberdade da imprensa, além de outros. São vários os direitos civis, mas todos têm uma característica comum. Eles garantem a proteção e igualdade entre os indivíduos. Dessa maneira, todas as leis valem para todos os brasileiros, independente de quem sejam. Consequentemente, a justiça também tem de ser igual para todos, ou seja, ninguém pode ter privilégio frente a um outro indivíduo.
Tudo isso está garantido por um conjunto de leis que regula as relações entre todas as pessoas que vivem no Brasil. Vou abaixar aqui um pouquinho. Um dos mais importantes direitos civis é aquele que reconhece que os indivíduos também são diferentes e podem ter necessidades especiais. Crianças, por exemplo, que necessitam de atenção diferenciada na escola, têm o direito de frequentá-la com outras crianças, mas devem contar com atendimento diferenciado, ou seja, todos têm o mesmo direito perante a lei. Quando necessário, as leis prevêem um tratamento especial a alguma pessoa para garantir-lhe esse direito. Essas garantias são asseguradas em nossa Constituição, aprovada em 1988. Então, pessoal, todos têm os mesmos direitos: direito de ir, de vir, o direito de aprender, o direito de ser respeitado, o direito à liberdade. Ninguém pode infringir esses nossos direitos, que são iguais para todos, independente de qualquer situação social, econômica que nós temos. Um pouquinho dos direitos e deveres individuais e coletivos, porque lembra que a partir do momento que eu não respeito o indivíduo, a individualidade, a privacidade da pessoa, eu também vou acabar não respeitando a coletividade. Então, olha lá. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O que quer dizer essa palavra difícil ali, ó? Inviolabilidade. Garantia de que ninguém vai desrespeitar algo. Então, todo mundo tem que ter essa garantia. Se alguém desrespeitar, o que acontece? É punido de alguma forma perante a lei também, né? Pode ser por multa, pode ser preso ou alguma situação semelhante. Vamos lá começar a aprender brincando. Os direitos civis e a cidadania são construídos com base em algo muito importante. Vamos descobrir o que é? Organize as pessoas em ordem numérica, na ordem crescente, 1, 2, 3, assim sucessivamente, e descubra a palavra que define a base da cidadania e da convivência entre as pessoas. Depois escreva a palavra que você encontrou no campo indicado. Então, nós vamos colocar número 1, qual que é? Letra R. Essa palavra foi uma das primeiras que eu falei no início da aula. Número 2, E. Número 3, S. Número 4, P. Número 5, E de novo. Número 6, I. Número 7, T. E por fim, a número 8, o O. Qual que é a base de tudo? Respeito. A partir do momento que eu respeito o outro, independente do que for e qual situação, eu não vou agredi-lo, eu não vou roubá-lo, eu não vou furtá-lo, eu não vou me referir de uma maneira pejorativa diante dessa pessoa. Não é porque ela é uma mulher que eu vou tratá-la menos do que um homem, por exemplo. Uma situação tão falada também hoje em dia. Então, o respeito é a base e a garantia de todos os direitos dos cidadãos brasileiros, certo? Para hoje, eu vou pedir para vocês fazerem 2 atividades em casa. Nós vamos lá para a ficha de atividades. Lembrando que você pode pegar essa ficha no seu e-mail, lá com a sua escola, se você não está com a ficha, para que você possa imprimir, ou você pode copiar no seu caderno e fazer aí, certo? Eu tô dá um pause na tela e você pode fazer. Aqui é a ficha 117 e essa aqui a 118.
Aqui está uma parte da 118, aqui continua a 118, ó, ok? E aí nós vamos iniciar a próxima aula fazendo a correção dessas duas fichinhas de atividade, certo, pessoal? Nos vemos na próxima aula de História, se cuidem, tchau!